Um nome quase nunca dito, sussurrado em fóruns obscuros e vídeos que desaparecem tão rápido quanto surgem. A teoria do adrenocromo atravessa décadas misturando ciência real, medo coletivo e a ideia de que algo precioso demais estaria sendo escondido à vista de todos. Quanto mais se tenta explicar, mais a história parece escapar, como se cada resposta abrisse uma nova pergunta ainda mais inquietante. E é exatamente nesse ponto que tudo prende a atenção. Não pelo que é provado, mas pelo que é insinuado, pelo silêncio, pelas conexões que muitos juram enxergar entre poder, influência e segredos inalcançáveis. Antes da vinheta começar, a pergunta já está no ar. Isso é apenas mais uma teoria ou um reflexo do nosso medo de nunca saber o que realmente acontece nos bastidores do mundo? Curiosofobia. Tudo começa com uma palavra que parece científica demais para causar medo, mas estranha o suficiente para despertar curiosidade. Adrenocromo. Um termo que surge em textos médicos antigos, descrito como um subproduto químico ligado à adrenalina, e que por décadas permaneceu restrito a laboratórios, livros acadêmicos e notas de rodapé que quase ninguém lia. Em algum ponto, porém, esse nome atravessa uma fronteira invisível. Ele sai do campo técnico e entra no território do segredo, onde cada silêncio parece calculado e cada explicação soa incompleta. É nesse deslocamento que nasce a teoria, não como um grito, mas como um sussurro que se espalha devagar, carregando a sensação de que algo proibido foi descoberto. Muitas pessoas relatam que o primeiro contato com essa palavra não veio de um estudo científico, mas de trechos isolados, imagens fora de contexto e referências em filmes, livros e entrevistas antigas. Pequenos fragmentos que, quando reunidos, passam a sugerir uma história maior. A ideia de que uma substância ligada ao estresse extremo poderia ter propriedades especiais começa a circular sem confirmação, mas com impacto emocional suficiente para se fixar na mente de quem escuta. O desconhecido, nesse ponto, se torna mais poderoso do que qualquer dado concreto. À medida que o termo ganha espaço em fóruns e vídeos alternativos, ele passa a ser apresentado não como um composto químico comum, mas como algo raro, valioso e supostamente escondido do público. A narrativa se constrói em camadas. Primeiro, a afirmação de que o adrenocromo teria efeitos extraordinários. Depois, a sugestão de que sua obtenção estaria ligada a práticas secretas. Por fim, a ideia de que apenas poucos saberiam disso, enquanto o resto do mundo seguiria distraído. Não há um momento exato em que a teoria nasce. Ela simplesmente se infiltra, cresce nas margens e começa a parecer antiga, como se sempre tivesse estado ali. O que fortalece essa história não é a prova, mas a repetição. Cada vídeo removido, cada postagem apagada, cada resposta vaga de autoridades ou instituições é reinterpretada como sinal de encobrimento. Para quem já desconfia, o silêncio não é ausência de informação, é confirmação. O termo adrenocromo passa então a funcionar como uma chave secreta. Quem conhece a palavra sente que pertence a um grupo que enxergou além da superfície. Nesse estágio, a teoria deixa de ser apenas curiosidade e se transforma em narrativa de poder. A substância passa a ser associada a figuras influentes, ambientes fechados, eventos inacessíveis ao cidadão comum. Não se trata mais de ciência, mas de controle. A história sugere que existe uma divisão clara entre quem sabe e quem não sabe, entre quem manda e quem obedece. O medo não vem apenas do que é alegado, mas da sensação de impotência diante de algo que supostamente opera nas sombras, protegido por dinheiro, influência e silêncio institucional. É nesse ponto que a teoria se torna quase impossível de desmontar para quem acredita. Qualquer tentativa de explicação racional é vista como parte do próprio sistema que estaria escondendo a verdade. A dúvida passa a ser interpretada como ingenuidade e a descrença como cegueira voluntária. A palavra, que começou em um livro técnico, agora carrega peso emocional, revolta e desconfiança profunda. Assim nasce o mito do adrenocromo,
não como um fato comprovado, mas como uma história poderosa o suficiente para sobreviver sem provas. Um nome proibido, repetido em voz baixa, que marca o início de uma jornada onde a linha entre informação e paranoia se torna cada vez mais difícil de distinguir. E esse é apenas o começo. Enquanto essa história se aprofunda e as peças começam a se encaixar de forma inquietante, conta pra gente o que você tá achando dessa teoria. Deixe seu like, inscreva-se no canal e diga aqui embaixo nos comentários até onde você acredita que esse silêncio pode esconder a verdade. À medida que a teoria avança, a narrativa muda de escala e ganha contornos mais sombrios. O que antes era apenas um nome estranho, agora se conecta a imagens perturbadoras e a uma engrenagem invisível que, segundo os relatos, funcionaria longe dos olhos do público. Fala-se de um sistema oculto, estruturado como uma rede silenciosa, onde nada acontece por acaso. Cada peça teria uma função específica. Cada passo seria calculado para não deixar rastros. A teoria deixa claro que não se trata de atos isolados, mas de um mecanismo contínuo que só poderia existir com proteção em alto nível. Nesse ponto, as histórias passam a citar crianças como elemento central, não como personagens visíveis, mas como presenças ausentes, mencionadas sempre de forma indireta. A alegação é que o estado extremo de medo produziria algo valioso, algo que justificaria o risco e o segredo. Não há imagens verificáveis, não há registros oficiais, apenas testemunhos fragmentados e narrativas que se repetem com pequenas variações, como se fossem ecos de uma mesma fonte original. A teoria então aponta para a elite global. Nomes conhecidos, figuras públicas, ambientes de luxo e poder são colocados lado a lado com cenários fechados, subterrâneos, longe de qualquer câmera. O contraste é parte da força da história. De um lado, palcos iluminados, discursos públicos e eventos transmitidos ao vivo. Do outro, salas privadas, viagens discretas e encontros fora do radar. A ideia sugerida é simples e perturbadora. Quanto maior o poder, maior a capacidade de esconder. O que mantém essa narrativa viva é a sensação de padrão. Para quem acredita, coincidências deixam de ser coincidências. Doações suspeitas, símbolos interpretados como códigos, declarações antigas retiradas de contexto passam a formar uma linha contínua. A ausência de provas concretas é compensada pela abundância de conexões imaginadas, criando a impressão de que tudo se encaixa perfeitamente, mesmo quando as peças parecem incompatíveis. A engrenagem descrita pela teoria depende, acima de tudo, do silêncio. Não apenas o silêncio imposto, mas o silêncio voluntário. A ideia é que muitas pessoas saberiam, mas escolheriam não falar, seja por medo, seja por benefício. Nesse cenário, a mídia tradicional surge como mais uma peça da máquina, não como vilã explícita, mas como um filtro. Aquilo que não é noticiado passa a ser visto como aquilo que não pode ser dito, e cada pauta ignorada se transforma em combustível para a suspeita. Curiosamente, quanto mais a teoria é questionada ou removida de plataformas, mais ela parece ganhar força entre seus seguidores. A censura, real ou percebida, é interpretada como prova indireta. Se não fosse verdade, perguntam eles, por que tanto esforço para apagar? Essa lógica circular fecha a engrenagem e dificulta qualquer ruptura interna. Nesse estágio, a história já não depende mais de fatos verificáveis. Ela se sustenta pela emoção. Medo, indignação e desconfiança se misturam, criando uma narrativa que parece urgente, quase pessoal. Não é apenas sobre uma substância ou um grupo poderoso, mas sobre a sensação de que existe algo profundamente errado operando por trás da normalidade cotidiana. Cada detalhe comum passa a ser reinterpretado como fachada. É assim que o suposto sistema de extração se consolida no imaginário coletivo de quem acredita, não como uma cena específica que possa ser mostrada, mas como uma engrenagem invisível que estaria sempre girando. Uma história que não precisa ser vista para ser sentida e que prepara o terreno para o próximo passo, o confronto entre essa narrativa subterrânea e o mundo visível que insiste em negá-la.
Se em algum momento desse relato você sentiu aquele desconforto de quem percebe que algo não parece certo, aproveita agora, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa narrativa sobre o adrenocromo. Quando a teoria chega ao seu ponto final, ela já não fala apenas de substâncias ou rituais ocultos, mas de controle da informação. O foco se desloca para aquilo que não aparece nas telas, para as matérias que nunca vão ao ar e para as perguntas que não são feitas. A sensação descrita é a de um véu constante, esticado sobre a realidade, onde a verdade dependeria menos do que acontece e mais do que é permitido ser discutido. Nesse cenário, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser presença ativa. A mídia tradicional surge como personagem central dessa última etapa. Não como uma entidade única, mas como um sistema que seleciona, enquadra e descarta. Para quem acompanha a teoria, cada desmentido é visto como superficial, cada checagem como incompleta. A narrativa sugere que o excesso de informação também pode confundir, diluir e cansar, fazendo com que assuntos sensíveis se percam em meio a manchetes mais leves e passageiras. Ao mesmo tempo, plataformas alternativas ganham força. Vídeos gravados em quartos escuros, vozes distorcidas, documentos exibidos rapidamente na tela criam uma estética própria, quase ritualística. Não importa se o material é frágil ou inconclusivo, o impacto está na atmosfera. A teoria se adapta, muda de forma, se fragmenta em versões menores, mas nunca desaparece. Cada tentativa de apagá-la parece deixá-la mais resistente, como se o confronto direto apenas reforçasse suas bordas. O mais curioso é como a história passa a viver independentemente de provas. Ela se transforma em um sentimento compartilhado, uma desconfiança constante que se infiltra no cotidiano. Conversas comuns ganham camadas ocultas, símbolos passam a ser reinterpretados, gestos triviais se tornam suspeitos. A teoria não precisa mais convencer, basta provocar dúvida. E a dúvida, uma vez instalada, raramente vai embora por completo. Com o tempo, o suposto encobrimento virou o próprio legado da teoria. Não importa se algo é confirmado ou negado. Tudo parece reforçar a mesma ideia de que existe uma verdade inalcançável. A narrativa fecha um círculo perfeito. Se há provas, elas são ocultadas. Se não há provas, é porque foram apagadas. Nesse ponto, a história já não busca resolução, apenas continuidade. Ela sobrevive porque oferece uma explicação simples para um mundo complexo e desconfortável. Esse legado se manifesta na forma como as pessoas consomem informação. A confiança se fragmenta, autoridades são vistas com suspeita automática e versões oficiais passam a ser apenas mais uma narrativa entre tantas outras. A teoria deixa de ser um assunto específico e se transforma em lente, um modo de enxergar o mundo sempre a partir da sombra, nunca da superfície. No fim, o que permanece não é a certeza, mas o eco. Um eco que atravessa fóruns, comentários e vídeos recomendados em sequência interminável. O nome pode mudar, os detalhes podem se ajustar ao contexto do momento, mas a estrutura permanece a mesma. Existe algo escondido, alguém poderoso protegendo, e um silêncio que parece gritar mais alto do que qualquer denúncia. É assim que a teoria se encerra sem realmente terminar. Não com uma revelação final, mas com uma sensação persistente de inquietação. Um véu que, para alguns, nunca será levantado. E enquanto esse véu existir, a história continuará sendo contada, reinventada e compartilhada, sempre na fronteira entre o que se vê e o que se imagina existir por trás do silêncio. Se depois de percorrer cada detalhe dessa teoria, você ficou com aquela sensação incômoda de que nem tudo é tão simples quanto parece, fortaleça o Curiosofobia agora. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, cada história é uma porta aberta para questionar narrativas, observar os silêncios e decidir por conta própria até onde a curiosidade pode ir.